Salve galera, aqui quem fala é o Darkson, episódio de Ark Lost. E bom galera, hoje nós iremos colocar aqui os raptores à prova. Eu estou bem curioso para ver como é que funciona esse buff na prática, se realmente é útil para fazer algumas coisas. Nós estamos aqui ó, na nossa antiga base, que eu estou praticamente abandonando já. Acho que eu vou me mudar já recentemente, levar tudo que tem aqui para ir os herbívoros para começar a fazer uma mini base lá, realmente eficaz. Eu fiz aqui os raptores há um tempinho atrás, como vocês sabem, eles cresceram, ficaram adultos sem imprint. Inclusive, vindo aqui pra base, eu acabei derrubando um piteiro. Do nada apareceu um piteiro aqui, ó, um macho, perfeito para fazer um casal com a fêmea aqui, ó, praticamente o mesmo nível. Está ficando com fome ali ainda e eu vou depois domesticar ele. Mas enfim, nós temos aqui os dois raptores que eu fiz no episódio passado. Eles cresceram, como eu disse pra vocês, tranquilamente. Os status deles são status padrão. E obviamente eu não vou enfrentar aquele Carnotauro Alpha sem upá-los. Eu tenho aqui até algumas celas, eu pretendia domesticar mais um, só que eu vou utilizar apenas 4 mesmo. Aqui no Ark Ultimate Mobile, que é igual ao Ark de PC, nós temos o buff do Raptor, que ele é o máximo 5. Então, buff de bando, o máximo é 5. E quando o Raptor principal, que é o Alpha, ele dá aquele chamado, né, que ele faz, o buff aumenta. Esse buff do Raptor aumenta apenas a speed e o dano, não aumenta aí a vida ou a resistência, se eu não me engano. Eu vou aqui cancelar todos os assobios aqui nas criaturas para eles não escutarem assobio de grupo. Eu vou colocar todos os raptores para seguir o raptor que é o nível mais alto, que automaticamente... Onde é que cancela aqui o assobio de grupo? É aqui. Eu vou assobiar para todos os raptores, estando montado no alpha, porque assim fica mais tranquilo e aí eu consigo ativar o modo neutro e colocar eles para seguir. Se eu não me engano, todos os raptores que estão aqui, todos eles já estão para seguir no modo baixo. Não no mais baixo, se eu não me engano, no modo baixo. Que já é o suficiente para eles seguirem sem se perderem. Próximo, mas não tão próximo assim. Pronto, só é chamar aqui, ó. E para colocar no neutro, eu vou esperar sair da base para colocar eles no neutro, tá? Só esse daqui que, se eu não me engano, é o que faltava. Os outros, todos eles, como eram bebês, eu já tinha colocado no modo baixo. Mas fora isso, é tranquilo. Como eu vim dizendo para vocês, o buff tem no limite 5 raptores. Aqui no caso eu tenho 4. Mas mesmo assim o buff já vai estar bem forte. Ah, o Parasauro não desliguei não. Eu poderia matar aquele Carnotauro Alpha de maneira extremamente fácil, pegando a besta, subindo em uma pedra e ficando atirando aí nele até matá-lo. Porém, como eu disse para vocês, o Carnotauro é o inimigo perfeito para me testar o Raptor. Eu estou com alguns planos para utilizar o Raptor para me adentrar na Redwood. Eu quero farmar alguns recursos que tem unicamente lá com facilidade e eu queria adentrar utilizando 4 ou 5 Raptors. E mesmo assim eu estou com um pouco de receio, já que provavelmente eles morram por conta da vida. Como eu vim dizendo para vocês, esse buff, se eu não me engano, ele não aumenta muito a sua resistência do Raptor. E nem aumenta a regeneração, apenas o dano e a speed. Mesmo assim, o dano não vai impedir que eles morram, né? Vou pegar aqui um pouquinho de narcótico, só para me colocar naquele piteiro ali, porque eu acho que ele vai acordar. Eu quero upar esses raptores antes de chegar no Carnotauro, e obviamente como eu vou ter que ir até lá a pé, eu vou upando no meio do caminho. É até bom que eu mostre para vocês alguns locais novos, que eu pretendo entrar literalmente no meio da selva. Eu não vou pela praia dessa vez. Acho que aqui tem um pouco mais aqui na bancada. Eu não vou colocar os raptores no modo agressivo, porque isso vai me dar muito problema. Eles vão ficar sempre saindo de perto de mim, e aí é muito problema, tá? Até porque também o buff, se eles não estiverem próximos para me ativar o buff, eles não pegam. E aí eles podem morrer muito mais fácil. Tem que tirar um por um aqui para ficar mais fácil. Eu vou ter que andar, mesmo que eu ande no meio da floresta, por locais que não tenham tanta árvore, tanta pedra. Pra eles não enroscarem. Porque andar com um raptor é fácil. Eu quero andar aqui com 3 raptores te seguindo. Vai ser um pouquinho chato. Eu vou até ativar o nome das criaturas para eu conseguir ver se eles se perderem em alguma árvore, em algum local. Aí fica fácil eu conseguir enxergar. Esse piteiro aqui, ó, eu vou começar a fazer ovos com ele e levar lá para a Ilha dos Herbívoros. Eu não vou nem incubar o ovo aqui nessa base. Como eu vim dizendo para vocês, eu vou transferir todo o loot que eu tenho nessa base lá para a Ilha dos Herbívoros, que eu vou construir uma casinha lá. Pronto. E tentar, olha o comp, e tentar estabilizar lá. Nós temos várias criaturas que é tranquilo, entre algumas aspas, de matar, e tem algumas que realmente são desafios. Por exemplo, no meio das matas que nós vamos passar, perto do belisco aí vermelho, indo em direção ao gelo, nós podemos encontrar Carnotauro, Alossauro e Teresina.
Essas criaturas normalmente elas não ficam tão próximas das margens, das praias, como vocês sabem, mas entrou um pouquinho na floresta você pode encontrá-las, ou até mesmo nas montanhas. Então eu acho que eu vou encontrar aí algumas criaturas desse tipo aí, e eu quero mostrar pra vocês. Inclusive, eu queria muito encontrar aí um Carnotauro. Por quê? O Carnotauro dá sangramento. E o sangramento é o que eu realmente queria testar no Raptor. Se ele aguenta ou não o sangramento. O Raptor normalmente tem um K de vida, tá? Mais ou menos um K de vida e tudo mais. Eu quero perceber uma coisa, ó. Ou o jogo tá bugado ou tem alguma coisa errada. Porque no canto superior direito, ó, não está aparecendo o buff de bando. Não está aparecendo ali o símbolozinho do dente, então não está aparecendo o buff de bando. Olha só, tem alguma coisa errada mesmo. Apenas um raptor rugiu. Vocês estão vendo? Apenas um raptor fez o som. Tem alguma coisa bugada aqui. Será que eu vou ter que colocar todos eles em um grupo fechado? Como é que coloca todos eles em um grupo fechado? Eu sei que tem uma opçãozinha aqui em algum lugar de você colocar todas as criaturas aqui em apenas um grupo. E quando você assobiar para determinado grupo, né? Apenas eles vão escutar. Basicamente funciona da mesma forma que eu acabei de fazer, que é evitar que as outras criaturas escutem a subida de grupo. Mas isso aí dá um pouquinho mais de trabalho, né? Essa opção de grupo eu nunca testei. Vamos ver como é que é. Aqui, ó, modificar grupo de orientação. Eu posso adicionar um grupo, vou colocar aqui no grupo 10, só para me testar mesmo, tá? Depois eu desfaço o grupo. Não sei como é que funciona exatamente isso daqui, mas pode ser também bug do jogo, tá? Que não tá aparecendo o buff. Eu vou sair e entrar também já já, pra me dar uma olhadinha nisso. Eu vou testar aqui primeiramente os raptores aqui no pântano. Tem algumas criaturas que são medianas aqui no pântano. Eu vou entrar para pegar um pouco de Prime, para não mesclar aquele piteiro. Então vou tentar matar aqui alguma Tanoboa, algum Parace, alguma criatura aqui que nós temos no pântano. Eu quero testar se eles vão aguentar ou não. A celinha básica, de 25 de armadura. Eu quero upar mais ou menos em 1k, 1k e 300 de vida em todos os raptores e upar um pouquinho de melee. Realmente tá bugado. Eu vou sair do jogo e entrar depois para ver se melhora. Mas não era para ter apenas um raptor aqui fazendo o sonzinho, né? O chamado. Da última vez que me falaram que aqui tinha uma Rhinominatus, eu fiquei um pouco mais esperto. Mas eu dei uma olhadinha aqui e não vi ela. Então provavelmente ela se movimentou para algum outro local. Mas enfim. O raptor, como eles estão no neutros, eles só vão atacar a criatura quando eu receber o primeiro golpe. Então basicamente quando eu receber o primeiro golpe, aí sim eles vão... Assim, ó. Exatamente assim como vocês podem ver. Eu vou tentar upá-los no meio do caminho até chegar no Carnotauro. O Carnotauro Alpha, ele não causa sangramento, tá? Se eu não me engano, o Carnotauro Alpha ele não causa sangramento. Mas caso ele cause sangramento também, não faz muita diferença, já que ele é absurdo porque ele é Alpha. Como eu vim dizendo pra vocês, tem maneiras muito fáceis de matá-lo, apenas subindo em uma pedra, atirando com a besta, vai demorar um pouquinho, mas é 100% seguro, mas eu não quero fazer isso hoje, eu quero realmente testar a eficiência desse bando de raptores, se vale a pena ou não tentar entrar na Redwood com eles para farmar. Até porque na Redwood tem Tlacoléu e Tlacoléu causa muito sangramento, e isso é minha preocupação real, tá? Essa é minha preocupação. Raptores todos eles coloridinhos, ó, um rosa, um azul. Provavelmente algum dos meus raptores coletou aquele corpo do Raptotech. Então depois você vai dar uma olhadinha e pegar. Ah, Trodon aqui, ó. Então, eu vou agora voltar lá pra base com essa quantidade de Prime que eu tenho aqui, ó. Pra domesticar aquele piteiro. E a partir disso eu vou começar a me direcionar diretamente lá pro gelo. Provavelmente eu vou chegar no gelo anoitecendo ou no meio da madrugada. Porque eu vou ter que passar pelo meio da floresta, obviamente algum raptor vai ficar enroscado em algum local, então vai ser um processo um pouco demorado, mas nesse meu percurso eu vou upando. Ah, tem até um local que eu tenho que passar, vou mostrar uma coisinha pra vocês. Vamos aqui passar aqui na base, só para domesticar esse piteiro, deixar ele aqui na base e já começar a partir na viagem. Eu tenho aqui alimento, água e tudo que eu preciso. Os raptores, como eu disse pra vocês, eu vou upar mais ou menos 1k, 1k e 300 de vida, e depois eu vou aplicar 100% dos pontos aí, todos eles em melee. Eu não acho que vai ficar muita diferença, tá? Porque o meu Raptor que tá mais upado ali, ele tá com mais ou menos 500 de melee e 1300 de vida. Então eu acho que não vai ficar tão diferente assim. Eles vão ter uma margem de erro, obviamente, já que eles vão estar menos upados ou alguns mais upados. Mas a diferença vai ser tão grande assim não. Até percebi aqui agora que nenhum deles coletou o Raptotech. Provavelmente foram os outros Raptores selvagens que farmaram o corpo do Tech. Perdi o loot, pois é.
Ele tá aqui tem um tempinho esse piteiro, tá? Eu acho que vai domesticar já. Será que vai faltar alguma coisa? Faltou um pouquinho de nada, uma carne. Tem que esperar aqui agora. Uma carne, bicho, meu Deus. Pronto. Agora sim eu posso começar a fazer alguns piteiros reservas. Eu quero fazer piteiros reserva porque certamente eu vou perder algum piteiro em algum momento aí. Na Redwood eu posso ser pego aí por algum tilacoléu, no pântano. Sempre tem pântano, tá? O pântano é uma linha que divide aqui todo o mapa, de ponta a ponta. Então, basicamente, a única área que você não passa pelo pântano é aqui no obelisco vermelho, porque todas as outras áreas aqui você passa pelo meio do pântano. Até mesmo o obelisco vermelho é basicamente o final do pântano. É a última ponta da linha, é o obelisco vermelho. Então, fora isso, meu amigo, todas as áreas que nós temos aqui nós vamos ter que passar com o raptor para trás, mas não tem problema. Pelo pântano. Ele vai parar depois aí. É, o dano tá alto já, ó. Cada vez que eu upar mais aqui, vai ficar um pouco melhor. Se eu tivesse 5 raptores, ia aumentar um pouquinho mais o dano, como vocês sabem. Mas acho que isso aqui já é o suficiente já. Pra matar um Carnotauro Alpha aí, com 20k de vida. Carnotauro com 20k de vida não é tão alto assim. Se fosse nível praticamente máximo, que é 150 que nós temos aqui, aí sim seria um problema. Os raptores na água são bem lentos, então eu vou evitar o máximo possível passar pela água. Vou evitar procurar os locais da água. Da última vez que eu passei com os raptores, vocês lembram que eu atravessei um grande percurso de água aqui pela esquerda. Porém, eu não vou pela esquerda dessa vez. Nós temos um local que é bem rasinho, que é aqui seguindo reto. Ó. É um pouco mais longo, mas como eu vou entrar dessa vez diretamente na floresta, eu não preciso ir pela esquerda, que no caso é pela praia. Então eu vou aqui reto, ó. Pra quem não lembra, ali tem a divisão do pântano, como eu disse pra vocês, que tem umas pedrinhas, então é bem rasinho a água. Estamos aqui na cachoeira, que eu falei pra vocês. Eu passei reto, ali tem algumas pedrinhas, bem tranquilo pra passar, praticamente sem água. E aqui tá um local muito lindo, cara. Esse local aqui, ó, está perfeito, perfeito. Não estava assim antes, obviamente. E olha só, aqui, se eu não me engano, nós temos a possibilidade de encontrar a colmeia. Eu passei por aqui de maneira proposital para me dar uma olhadinha nisso. Na minha esquerda tem um obelisco vermelho e aqui eu estou naquela floresta que nós temos do lado do obelisco. Basicamente eu vou seguir reto, passando por montanhas, algumas áreas aqui perigosas e chegar até naquela outra cachoeira que já fica próxima do gelo. É um caminho só, basicamente. A colmeia, se eu não me engano, fica nessa pedra aqui, ó. Daqui desse ângulo, eu não consigo ver. Mas, se eu não me engano, é nessa pedra ou naquela pedra à direita que pode spawnar a colmeia. Em algum local por aqui, tá? Pelo visto não tem ainda, mas não tem problema. Eu vou até tentar dar uma olhadinha depois, pra mim ver se eu consigo encontrar. Mas eu acho que tem que ficar com um tempinho renderizando essa área pra conseguir. O Stega é uma criatura que tem muita resistência. Vamos ver como é que ele vai agir com o Raptor. Pegou logo em mim. Ah, de novo? Aí tá muito bom de mira, né? É, como vocês viram aí, né? 4 raptores mordendo simultaneamente, meu amigo. A brincadeira já é outro nível. Tem que tomar cuidado com o dano, não pode esquecer que eles recebem muito dano também. Apesar que a velocidade de golpe deles aí pra bater uma criatura é agradável, tem que tomar cuidado com a vida. A vida do raptor é muito pequena. Eu tô muito curioso realmente pra ver como é que vai ser contra aquele alfa. Eu realmente tô muito curioso pra ver isso. Ah, o Diplodocus não ataca, você empurra. Olha só um Terezinho ali, ó. Será que é nível interessante? Ah, não. O Terezinho é uma máquina de matar. O dano disso aqui é absurdo. O dano do Terezinho. Então agora é a hora. Vamos testar aqui. Eu vou matar o máximo possível o Terezinho que eu encontrar. Assim eu ganho um XP interessante. Faço spawnar Terezinho em nível alto. E testo o Raptor. A parte ruim só é essa aqui, ó. Criaturas que me empurram talvez torne a batalha um pouco complicada. E
finalmente chegamos aqui, ó, na cachoeira, novamente. Dessa vez eu não vou descer ela, eu vou passar aqui o laguinho. Aqui tem espino na minha direita, espino, baryonyx, mas eles não vão conseguir me enxergar aqui não. Seguindo esse caminho aqui, ó. Cadê todo mundo? Seguindo esse caminho aqui, que é o... Ah, tem um ladrãozinho bem aqui, ó. Seguindo esse caminho aqui, ó, eu vou chegar exatamente naquela parte alta, que tem uma notinha e que é basicamente a divisão do gelo. Então já estamos aqui praticamente dentro do gelo. Os Raptors saíram muito bem nos duelos, alguns deles aí se perderam no meio do caminho, mas o duelo foi bem interessante. O dano é absurdo por segundo que eles causam, mas ele também recebe muito dano. Como eu disse, mesmo que ele tenha um alto dano, uma alta velocidade, isso não inibe deles morrerem. Então mesmo assim tem que tomar cuidado. Acabei percebendo mais uma coisinha também. O Raptor é uma criatura fraca, porque ele é pequena e tudo mais, ele consegue facilmente ser empurrado pelas outras criaturas. E não conseguem, olha o que tem ali, e não conseguem empurrar outras criaturas, né? Ah, nível baixo. Tem mais um ali, ó. Nossa, isso aqui é muito Jurassic Park, olha os bichão andando aí. Porém, os raptores em equipe, eu percebi que eles conseguem empurrar criaturas grandes. Basicamente, 3 raptores mordendo simultaneamente, ou 4, conseguem empurrar uma criatura grande. A união faz a força, né? De forma literal. Ah, fácil demais, ó. Também é nível baixo, mas a quantidade de vida que tinha, né? Era grande. Eu vou esperar os raptors recuperarem a vida, até porque está ficando noite. Então, primeiramente, antes de começar o duelo ali contra o Carnotauro Alpha, eu vou aqui primeiramente recuperar a vida deles. Vamos ver se tem mais algum Rex, mais algum Teresino, que sempre tem por aqui, ó. Para quem não está identificando, na minha direita é o vulcão, na minha direita. Nós temos mais uma cachoeira aqui na minha direita, que é aquele laguinho, aquele córrego. O que eu quero mais no Raptotech nem é o metal, tá? Nem o petróleo, é o eletrônico. O eletrônico é uma coisa que é chatinho de fazer, tem que pegar pérola de sílica, metal, e pegar já feito aqui no Raptotech é tranquilíssimo. E finalmente chegamos aqui no topo da montanha. Na minha esquerda, como vocês podem ver ali, ó, tem a ruína, onde tem aquele vasinho de nota. E agora já estamos aqui no local que precisamos. Olha, tem alguns ainda que não estão 100% upados, mas eu acho que já é o suficiente. Eu acho, né? Só espero que venha apenas o Carnotauro pro duelo. Matei vários Teresinos, como vocês podem ver, tem algumas garras que eu colecionei, algumas que eu joguei fora. Então vários foram abatidos aí no meio do caminho, até porque na floresta sempre tem eles. Eu estou achando bem impressionante que aqui não tem nenhum, ó. Nenhum Teresino, nenhum Rex. Olha o Raptor, não tem nenhum Raptor. Vamos fazer aqui um último upgrade, só para descer lá para baixo. Conseguir tentar, na verdade, enfrentar o Alpha. Cadê o outro? Ah, todo mundo junto aqui. Várias hienas aqui, eu preciso que era tigre. É pouco XP. E olha só, descendo por aqui, tentar caçar um local um pouco mais tranquilo para descer, nós vamos chegar naquela parte daquela pedra, que já é também a divisão com o gelo. Se eu entrar aqui na direita, já é o gelo. Provavelmente estou tomando dano já de temperatura, provavelmente. Aqui está bem próximo do gelo já, deve estar bem frio já, aqui o personagem. O dano não é tão grande quando estamos aqui na borda, mas já é um dano que acumulando você morre. Eu vou descer por aqui, ó, para evitar tomar dano. Os raptores que não estão montados, eles não tomam dano aqui. Nossa, chovendo raptor. Aqui, ó, tem mais um barranco. É, mais um aqui até chegar na área que eu preciso. Então é bem aqui, ó. Aqui na minha frente que tem um raptor, o Carnotauro Alpha. Assim eu espero que esteja por aqui ainda. Eu demorei mais ou menos uns 3 dias para vir aqui novamente, da última vez que eu vim domesticar o tigre. Então eu acho que ele deve estar por aqui ainda. Eu não vim confirmar com o piteiro, mas enfim. Eu vou ter que fazer uma cama, provavelmente. Olha a pérola de sílica brilhando, lindo. Eu vou ter que fazer uma cama, provavelmente, porque para amanhecer mais rápido e tudo mais, ou uma cama ou um colchão. Eu não posso me manter aqui, ó, próximo do gelo, porque tá ficando noite, quando fica noite é a baixa temperatura, perto do gelo já é frio, então eu vou morrer. Obviamente eu vou ter que afastar daqui.
Mas aqui é o local mais seguro para ter o combate, que não vai ter atrapalhamento aí de tigre e de outras criaturas, escorpião, então eu vou tentar atrair ele para cá. Depois, ó, tá ali ainda. Pera aí, aqui ele é um Carnotauro junto com o Alossauro, aí tá ruim, né? Alossauro causa sangramento. Aí não dá para enfrentar um Alpha sangrando. Nível 55. Cara, eu sou apaixonado por Alossauro, vocês sabem, né? Nível 20. Nível 140. Eu acho que você quer ser meu amiguinho, né? Eu acho que sim. Mas por enquanto, apenas fique vivo. Se mantenha vivo por um tempinho. Quando amanhecer, eu volto com vocês. Calma aí. Finalmente amanheceu aqui. Todo mundo com a vida 100% cheia. Não upei mais os raptores. Não fiz mais nada, tá? Como vocês podem ver aqui a vida deles, ó. 1160, 1300 e o outro ali 1050. Então a vida tem uma discrepância aí, mas tá todo mundo acima de 1000 de vida. O dano também está mais ou menos aí entre 450, como vocês podem ver, que é perto de 500, e também entre 300. Então tem 300 e pouquinho, 400 e pouquinho. Então está interessante aqui a questão do melee e também da vida. Como vocês viram ali, o Carnotauro estava aliado com os Alossauros, mas como passou aqui a noite, ele acabou se separando. Eles não formaram um grupo, tá? Foi apenas coincidência que eles estavam todos eles muito próximos. Eu vou aqui desativar o nome das criaturas, só para mim não ficar vendo esse nomezinho verde no meio do combate. Tem um problema, que eu não falei para vocês, que provavelmente eu não vou conseguir pegar a kill, pegar o abate do Carnotauro. E aí o meu pet não vai upar. Mas isso não tem problema, tá? É tudo por testes. Aqui era a minha cama, eu estava morando aqui até amanhecer e o Carnotauro estava andando aqui muito perto. Então eu tive que me afastar daqui. A questão é, o Carnotauro, por ser alfa, ele anda muito rápido, então ele sai andando aqui por várias áreas. Os Alossauros estão vivos ainda bem, aquele 140 ele está me chamando, mas por enquanto aguarde. E aqui nós temos o Carno Alfa. Eu vou tentar trazer ele para cá, ó. Então vem você, isso, vem cá, vem, isso, agora vem cá. Ah, ele bateu no raptor. Ah, na água não, cara. Pera aí, na água os raptores não atacam? Tá bugado. Que jogo bugado. Todo mundo no neutro não ataca, ó. Não ataca. Oxi, do nada assim é. Todo mundo vai morrer aqui, mas todo mundo vai morrer lutando. Vai morrer um. Vou lutar até o final. Não vou parar não, tô aqui já. Morreu outro. Todo mundo morreu. Pronto. Caramba. Cara, os raptores simplesmente não quiseram atacar. Que bug foi esse? Vocês viram que mesmo que o Carnotauro saiu um pouquinho pra fora da água, eles não atacaram ele. Isso aqui realmente é bug, isso aqui não é normal. Esses raptores conseguiriam matar esse Carnotauro tranquilamente, tá? Provavelmente conseguiriam matar ele tranquilamente. Como vocês viram aí, eu praticamente sozinho, com um buff, consegui matar o Carnotauro com 20k de vida. Então se fosse 4 raptores eu conseguiria também. Provavelmente perderia um ou outro raptor, mas isso aqui foi muito estranho. Ele deu uma mordida que foi muito forte, que jogou o Carnotauro para a água. Os 3 raptores morderam o Carnotauro e jogou ele para a água. Mas mesmo assim, cara, foi muito estranho. Consegui aqui uma besta, uma pistola, uma picareta e uma calça. Além da skin ali, que é a skin de crânio de Rex, para colocar no capacete. O bracinho também do Carnotauro, como vocês viram ali, ó. A calça é um pouco melhor, a picareta é um pouco melhor e essa pistola. Se eu não me engano, eu tenho uma pistola, que é a pistola que nós temos do airdrop que eu peguei. Consegui upar aqui alguns níveis, mas não foi exatamente como eu esperava que fosse, né? Até o pet aqui upou um pouquinho, não foi tanto, porque foi apenas um Carnotauro, então não foi tanto XP assim. Se fosse um Rex Alpha, talvez upasse mais. Mas, cara, eu realmente estou um pouco confuso com o que aconteceu aqui, tá? Tá pesado. Tem que jogar aqui a cela fora, óleo fora, muita coisa fora.
Certamente, como eu disse pra vocês, se eu pegasse aqui uma besta e muita flecha, eu conseguiria matar aí o Carnotauro tranquilamente, subir em uma pedra e matando ele com tranquilidade. O que eu realmente queria fazer era testar os raptores, mas pelo visto aqui, alguma coisa de errado aconteceu, já que eles não quiseram atacar na água e mesmo depois do Carnotauro sair da água, eles não atacaram. Vocês viram? Realmente isso aqui foi algum bug, cara. Os raptores certamente conseguiriam matar o Carnotauro tranquilamente, pelo dano que eu percebi aqui, conseguiriam matar tranquilamente. No máximo ia perder apenas um raptor. Infelizmente, todos eles pereceram aqui no meio do combate, apenas aqui um raptor ficou vivo. E para quem não percebeu, todos os raptores que morreram eram machos, e o que sobreviveu é uma fêmea. Então eu já sei até que nome que eu vou dar nesse raptor aqui. Então eu vou voltar para a base, renomear ele e testar essas armas que eu peguei. Realmente isso aqui foi algum bug, porque não tem lógica, tá? Não, isso aqui não é racional. E olha só, estamos aqui no obelisco vermelho para me dar uma olhadinha quais são os ingredientes para spawnar a criatura. Estou bem curioso para mim ver quais são os ingredientes além dos artefatos. Eu nem sei exatamente também quais são os artefatos que precisa para cada um aqui. Vamos dar uma olhadinha. Aqui são apenas artefatos, 4 tipos de artefatos. O coração, cérebro, basilo. Tussoteudos, esse aqui eu não sabia não, tá? Tussoteudos, tem que matar Tussoteudos. O bracinho de Rex, artefato. É por isso que eu comecei a colecionar aqui, ó, o bracinho de Rex, garra de Teresino e outras coisas. Mas enfim, foi apenas para uma olhadinha mesmo. Pelo visto vai ser um pouco mais complicado do que eu esperava pegar alguns itens aí, tá? Porque tem que farmá-los, como a garra de sorteio e outras coisinhas mais. Mas enfim, vamos voltar para a base aqui, para nós testarmos aqui a pistolinha que eu peguei, pistolinha nova, e também testar a nova besta. Já estamos aqui de volta na base. Vamos agora testar qual é o dano aqui da besta e também da pistolinha. Eu acho que eu nem aprendi a munição da pistolinha ainda, tá? Esse Peter tá aqui ainda, cara, desse jeito. Cansa não, é? Bora, meu amigo, pousa aí. Tá. Vamos ver quais ingredientes para fazer a munição. Eu nem aprendi ainda, certamente eu não aprendi. Pois é, não aprendi aqui ainda não. Vamos ver aqui qual o nível da munição. Essa pistolinha, que se eu não me engano, ela dá mais dano do que a outra que eu peguei no airdrop. Se eu não me engano. Aqui, ó. 34. Vou fazer aqui apenas algumas, só pra mim ver se vale a pena utilizar ou não. Normalmente eu não utilizo tanto pistolas, esse tipo de item, porque a durabilidade delas não são tão interessantes. Mas como aqui eu tenho aqui, essa aqui é épica, se eu não me engano essa aqui é épica, e a outra que eu peguei é a azulzinha, que é Mastercraft, algo do tipo. Artesão, se eu não me engano a azul é artesão. Então dá pra utilizar, talvez. Vamos ver o dano. 130. Headshot não conta no boneco, acabei de me lembrar disso. Cara, é muito da hora o modo de recarga desse... Calma aí. Aqui foi a coronhada, né? Aí não vale. Olha, o dano é interessante, tá? 170, interessante, interessante. Eu acho que vale a pena utilizar essa pistolinha aqui, tá? Por um tempo. A munição não é tão pesada assim. Atira rapidamente, então eu posso causar dano rapidamente quando eu precisar. Olha. Então essa pistolinha aqui é interessante. Acho que vale a pena utilizar. A durabilidade, pelo visto, não desce tão rápido como eu esperava. É uma arma épica. Como vocês sabem, armas épicas, ascendentes, às vezes desce a durabilidade, às vezes não desce. Tem a possibilidade, né, no caso. A picareta também, que é um pouquinho mais forte, mas é uma picareta que é Mastercraft. E esse aqui é o nome do Raptor. Eu estou bem curioso para me ler os comentários agora para descobrir se alguém vai adivinhar o porquê do nome desse Raptor. Inclusive, acho que eu já renomeei também o Tigre e já comecei a renomear algumas criaturas aí que vão ficar vivas, assim eu espero, por muito tempo. Eu certamente vou domesticar mais alguns Raptors para mim testar eles novamente. Aquele teste ele não valeu a pena, foi muito bugado e não faz sentido, tá? Os Raptors não terem atacado não faz sentido. E como vocês viram, o dano que eu causei solo foi um dano suficiente para matar um Raptor, para matar um Carnotauro Alpha. Praticamente solo, tá? Porque eles ajudaram um pouquinho lá, mordendo algumas vezes. Foi um pouco triste porque os raptores morreram, eu esperava que eles não morressem, mas eu vou fazer mais alguns testes no futuro, domesticando mais alguns raptores e utilizando 5 ao invés de 4. Longe da água, tá? Dessa vez, longe da água. Então, esse vídeo já ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.